É difícil encontrar quem esteja totalmente satisfeito com o próprio corpo. Quase todos querem emagrecer, nem que sejam uns 2 quilinhos. E ainda tem aqueles que precisam mesmo perder peso, mas não conseguem. Na tentativa de alcançar o peso ideal, muitos se aventuram em dietas radicais, que prometem grandes perdas em pouco tempo. Você já foi fisgado por uma dessas promessas? Hoje a gente vai falar dos tipos mais conhecidos de dietas. Você vai entender por que elas não servem para todo mundo e vai conhecer dicas importantes para emagrecer sem prejudicar a sua saúde. Fique ligado! Olá, sou Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo do Serviço de Diabetes e Metabologia da UERJ e membro da Associação Brasileira de Nutrologia. Hoje eu vim conversar sobre dietas. Tudo bem, doutor Guilherme? Seja bem-vindo aqui ao Ligado em Saúde. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar sobre dieta, alimentação e poder passar um pouco sobre essas informações que podem alimentar as pessoas de conhecimento. Isso aí, informação, né? Fundamental quando a gente fala de alimentação e qualquer assunto relacionado à saúde. A gente começa o nosso programa assistindo a Um Povo Fala, uma conversa, um bate-papo que a gente fez na rua com algumas pessoas. Vamos ver o que elas pensam sobre as dietas. Vamos lá. Queria saber se você acha que está precisando emagrecer. Quem eu? Eu acho que eu tô maravilhosa. Quem não gosta, dane-se. Pô, você me viu gordinho? Vi, com certeza. Tava combinando agora aqui no telefone uma caminhada na praia agora. Toda mulher sempre quer perder uns quilos. E quantos? Eu queria perder uns 4 que eu ganhei por causa do casamento. Você já fez alguma dessas dietas da moda? Não, já fiquei passando fome para emagrecer. Não tem como fazer. Sinto fome. Fazer. Já só de tomar sopa, só de suco. Já fiz um monte de dieta doida, mas não consigo nada. Faço tudo pela internet, dieta pela internet, então eu sigo aquilo ali. E finais de semana eu fujo um pouquinho da dieta. Já fiz aquelas dietas assim, vamos supor, da semente de linhaça, do geleia do coco, né? Qual o problema você acha dessas dietas? No início dá certo, depois a gente volta a comer tudo de novo. Funciona 2, 3 semanas, depois tu vai ver que tu explode tudo de novo. O que você indica assim, para as pessoas que querem perder peso? Força de vontade. Eu acho que para começar uma dieta você tem que ter força de vontade, porque os primeiros 3 meses são os mais difíceis. Depois, se você continuar, você consegue tranquilamente. E aí, você acha que ela está precisando emagrecer? Não, ela tá ótima. Tá perfeita, do jeito que tá. Que bom, né? O namorado está satisfeito. Ele está satisfeito, né? Agora, a gente vê que essas dietas, elas normalmente têm muitas adeptas, ainda mais aí do público feminino. Por que essas dietas da moda, né, que acabam surgindo aí de vez em quando, por que elas conseguem tantos seguidores? Eu acho que assim, o programa conseguiu muita gente, né? Não é difícil a gente procurar alguém que tem alguma coisa para falar sobre dieta em alguma etapa da vida. O fato é que o nosso organismo ele foi feito para poupar energia. E então, durante muito tempo, isso foi uma grande vantagem. Só que o mundo vai mudando e a partir da década de 50 começam a se falar sobre essas doenças crônicas, a pensar em obesidade como doença. E as dietas, elas vêm olhando esse público que está sofrendo o que o mundo todo sofre, né? Que é essa nova situação alimentar. Então a dieta, e aí, antigamente se falava muito mais em regime, né? E aí desde depois mudou, passou a dieta. Hoje em dia a dieta até já é visto como o nome feio, a gente começa a falar mais sobre reeducação alimentar. Na verdade, são planos, são maneiras de se alimentar ao longo do dia, né? Você querendo ou não, você está fazendo uma dieta. E quando a gente vai trazer para essas dietas mais faladas, nada mais é do que maneira de vender uma informação que todo mundo quer. E aí, como tem muita informação, tem muita gente falando, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Muita coisa perigosa para a saúde, né? Muita coisa arriscada. A gente viu algumas pessoas falando testemunhos de que já fizeram várias coisas e várias não deram certo. Às vezes não deu certo por falta de orientação, né? Às vezes são pequenos detalhes, simples até, que pode levar para uma coisa muito ruim ou pode terminar no sucesso também. Verdade. E elas citam, né, alguns exemplos de dietas. Muitas delas têm mais ou menos ali o mesmo tipo de orientação. A gente agrupou, reuniu 3 tipos de dietas que hoje em dia são muito comuns e a gente vai colocar ali na tela e o Dr. Guilherme vai comentar um pouquinho
vai falar um pouco sobre elas. Vamos ver? Olha, vamos uma de cada vez. A primeira delas seriam essas dietas que excluem ou estimulam o consumo excessivo de certos alimentos. Por exemplo, essa dieta da proteína, né? Ela tem vários nomes aí de médicos, mas de uma forma geral ela estimula muito aí o consumo da proteína, mas exclui alguns grupos alimentares. Quais seriam esses grupos normalmente excluídos, doutor Guilherme? Então, quando ele fala mais de proteína, ele está pensando em... Aí tem alguns tipos de dieta da proteína, né? Mas, basicamente, os macronutrientes são proteína, carboidratos, os lipídios, que são as gorduras. Então, tem os dois tipos. Tem dieta que vai aumentar a proteína e vai restringir, vai diminuir o carboidrato. Tem uma outra dieta que vai restringir um pouco mais das gorduras. De fato, falando genericamente de todas as dietas, muito já foi estudado, se umas respondem mais ou outras. E o que se tem em grandes estudos científicos é que dietas hipocalóricas, de uma forma geral, vão levar à perda de peso. A diferença é que os hábitos alimentares são muito diferentes de uma pessoa para outra. Então, ter diversos tipos de dieta acompanhadas pode ser útil, como pode não ser. Mas, nesse caso, você está falando de uma dieta hipocalórica, né, com baixa caloria, né, com uma restrição ali grande. Ela pode servir, tudo bem, a pessoa vai conseguir emagrecer, mas ela pode servir para todo mundo? Tem gente que pode ter prejuízos por conta da saúde, porque, afinal, a gente está falando de uma ênfase grande no consumo da proteína, né? Pois e aí a dieta da proteína pode ser uma delas. Quando a gente está falando em dieta da proteína, você está aumentando um pouco mais de proteína, o raciocínio é que a proteína ela gasta um pouco mais de energia do que o carboidrato na hora de ser ela digerida e absorvida. Os problemas acontecem quando você não tem acompanhamento nutricional, não tem acompanhamento, e a pessoa vai fazendo isso de forma exagerada durante muito tempo. E principalmente se a pessoa já tem alguma doença de base, né? Quando a gente está falando de dieta, a gente está falando de uma população, todo mundo ao longo da vida, de 8 a 80, quer dizer, enquanto a pessoa está vivendo em sociedade, ela tem que pensar no que vai se alimentar. Então, se ela opta por um hábito alimentar mais restrito, a possibilidade do erro aumenta muito, as dúvidas aumentam muito. Então, nesse contexto, pessoas que têm doenças, a pessoa pode ter uma doença renal e não saber. E aí ela pode ter isso pode agravar essa doença, esse prejuízo no rim dela. Pessoas com colesterol alto também? Essa é outra questão. Quando você vai atrás da proteína na alimentação, a proteína não vem pura, né? Então, o bife não é só proteína, tem gordura junto. Essa gordura junto vai levar ao aumento do colesterol, o aumento do colesterol pode levar às doenças cardiovasculares. Então, na verdade, é um assunto que parece simples, todo mundo tem uma receita, todo mundo já tentou. E se todo mundo parar para pensar, é muito difícil que uma dieta só resolva a vida de todo mundo, né? Então, a dieta tem que ser individualizada e para isso que existem os profissionais para ajudarem as pessoas a não cometerem esses erros. Isso aí. Vamos para a próxima, que é são dietas de grande restrição calórica. Quer dizer, você fica ali quase sem energia, né? As dietas de grande restrição calórica, elas ficam na moda porque quando a pessoa faz uma restrição muito grande, ela começa a queimar a gordura e essa gordura sendo queimada, preferencialmente, ela age um pouco diminuindo a fome. E aí começam os riscos, né? Porque aí o assunto para de ser um assunto que você pode conversar com uma pessoa da rua e aí se aproxima cada vez mais de um assunto médico, porque os riscos aumentam muito. Então, uma dieta de grande restrição calórica, uma dieta em torno de 800 calorias. Por dia, né? É pouquíssimo. Pois é. E então, é uma dieta que você precisa, você não pode ter... Você tem que ter certeza quais são as doenças de base que você tem. Então, uma pessoa com doença renal, uma pessoa com doença hepática, tem que ser muito bem cuidada e muito bem vista de perto, inclusive com acompanhamentos diários ou, no mínimo, semanais, para que haja sucesso nesse tipo de tratamento. E a gente pode dar exemplos, por exemplo, essa dieta da sopa, dos shakes, né, essas bebidas... Podem entrar nessas dietas que são de grande restrição calórica? Seriam bons exemplos? Olha, são bons exemplos, assim, principalmente quando a pessoa resolve fazer isso seguindo o padrão de alguém, sem que haja uma fundamentação específica atrás. E eu fico imaginando que uma pessoa assim, ela não consegue nem fazer um exercício físico, né? Porque se você tem um baixíssimo consumo de calorias, você fica fraco também, né?
Pois é, principalmente nesse período em que você vai entrar nesse mecanismo que se chama cetose, a pessoa fica mais fraca. Então, para ter atividade física, isso vai diminuindo. É possível ter relação social, trabalhar com esse tipo de dieta? É possível. Agora, com orientação médica, com acompanhamento. Então, existem maneiras de fazer esse tipo de dieta de forma saudável? Existe. Mas você fazer sozinho em casa, sem acompanhamento de ninguém, você está aumentando o risco, que não é bom para você, muito menos para a sua família. Vamos para a última. A gente está já no finalzinho do bloco, mas temos ainda a dieta detox, que muito se fala hoje nesse tipo de dieta. O que é? A dieta detox, então, está objetivando detoxicar o corpo. Então, se uma pessoa está vindo de um grande consumo de carboidrato, de gordura, é interessante que ela passe por um período em que ela se alimente de forma mais correta. E isso teria deixando ela desintoxicada. Entretanto, se você pega uma pessoa que está tendo uma alimentação super saudável, as questões são para que ela está fazendo esse tipo de alimentação, né? Os objetivos, as pessoas fazem isso porque a pessoa, quando diminui o aporte energético que ela tem, ela se sente um pouco melhor, se sente desinchada. Então, durante um período de 1 a 2 dias, não tem grande malefício, mas isso se mantendo a médio prazo, é muito difícil você ter a quantidade de micronutrientes, de sódio, de potássio, de vitaminas num dia dentro de uma alimentação dessa. Certo. Então, é possível desde que haja acompanhamento e haja orientação específica dessa dieta. Certo, doutor Guilherme. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas ainda tem muito assunto sobre dieta para falar no próximo bloco. Eu espero você, eu e o doutor Guilherme aqui, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre as dietas. E o nosso convidado é o médico nutrólogo Guilherme Giorelli, do Departamento de Diabetes e Metabologia da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Guilherme, a gente começa esse bloco assistindo ao depoimento da Alexandra, de 36 anos, que tem aí um histórico de dietas. Vamos assistir. Eu não me lembro de não ser gordinha, né? Aos 3 anos a minha mãe me colocou já para fazer natação, para perda de peso e já tinha acompanhamento médico de dieta. Isso foi se estendendo durante os anos. Lógico, né, que na fase da adolescência, que eu acho que é a pior fase, porque aí você toma consciência que você quer ser magro. Então, nessa fase, junto da dieta, eu também usei muitos remédios, né, anfetaminas, para ajudar no emagrecimento. Lá pelos meus 20 e poucos anos, eu decidi não tomar mais o medicamento, porque já estava fazendo mal para o meu organismo. E decidi, então, algumas dietas, né? Uma delas foi a dieta do Dr. Atkins, que é uma dieta focada em proteína, né? São 14 dias de dieta. É uma dieta que você corta o consumo de carboidrato, enfim. Ela me fez emagrecer. As unhas, elas ficam bem mais fracas, né? Acho que pela falta de alimentos, né? Vitaminas, enfim. E essa dieta de agora, a do Dr. Dukan, é a que eu estou fazendo, é a que eu estou indo até o final, realmente. Eu quero chegar no final dela. E nos primeiros, porque é drástico, né? Os primeiros dias eu senti tontura, né? Você reduz demais a alimentação, senti fraqueza, principalmente pela falta do carboidrato. Então essa era assim, de respirar, de sentir um suorzinho frio, de fraqueza mesmo. Eu acabei indo pela onda de uma amiga que fez a dieta, que emagreceu. E eu já estava no processo, só faltava dieta. E agora as outras pessoas me vendo, emagreci ao total em quase 60 dias 13 quilos. Né? Tem um processo de mais 60 dias pela frente. A ideia é emagrecer esse mesmo peso em mais 60 dias. Então as pessoas agora já vendo, né, nesse curto espaço de tempo, já... então me passa também. Vai conseguir chegar no seu objetivo? Lógico, falta pouco.
pelo amor de Deus. Para quem já sofre, eu penso agora, estou na metade do caminho, né, para terminar essa fase, que é a mais restritiva, que é a mais difícil. Então já foi, né? Então agora eu quero terminar para ter uma vida normal, de alimentação saudável, né? O melhor é isso, é gerar saúde. A história da Alexandra traz uma série de coisas para a gente conversar. Mas vamos por partes, né? Para começar, ela fala de alguns efeitos, né, nas primeiras dietas, como unha quebradiça, essa atual que ela faz, teve uma sensação de fraqueza, ficou tonta. Quais são os efeitos normais e esperados de uma dieta e o que já pode ser ali aquele sinal de alerta de que isso não está fazendo bem para a sua saúde? Eu acho que a Alexandra, né, ela resume bem a história que acontece com as dietas, né? Ela já tentou uma série de dietas, quando ela tentou a dieta Atkins quando era na moda, e agora essa dieta Duncan está mais na moda. Então, todos esses sintomas que ela falou são todos sintomas de alerta, né? A gente não quer que isso aconteça quando alguém começa uma dieta. E graças a Deus ela parece estar bem e ela passou por isso. Só que não é recomendado a ninguém que fique em casa com unha quebradiça, se sentindo tonto, se sentindo mal-estar e acha que isso é normal. Esse tipo de dieta agressiva, ela até pode ter, ela tem o seu espaço, mas desde que bem acompanhado, porque senão, na maior parte dos casos, os trabalhos que vão acompanhar esse tipo de paciente, acontece o que aconteceu quando ela fez a dieta Atkins, quer dizer, uma coisa tão agressiva, tão restritiva, que ela emagrece, mas depois ela volta a engordar. É o famoso efeito sanfona que acaba acontecendo com essas pessoas, né? Então, assim, o efeito sanfona de emagrecer e engordar, a gente até aceita ele como percalço dessa doença que é a obesidade, desse caminho fisiológico que é você perder peso, que não é fácil. Veja bem, é muito difícil você perder peso. Então, essas dietas todas, elas têm um lado bom delas, que elas dividem as orientações alimentares por épocas de tratamento, por protocolos, por fases, né? Ela deixou muito clara a fase. Só que o que não acontece é isso, dela falar que daqui a pouco, então, ela vai poder voltar a viver, né? E aí? Na verdade, a vida está sendo agora e está continuando. Então, o nosso objetivo principal em qualquer dieta sempre tem que ser saúde. Então, quando você faz dietas muito agressivas, sem acompanhamento nenhum, você está assumindo riscos. Quando você está passando isso para uma pessoa que trabalha com você está assumindo indiretamente os riscos dele. Ela fala que perdeu em 60 dias 13 quilos. Eu queria entender, existe aí um máximo de peso, né? De quantidade aí de peso perdidos num período? Se você perder 0,5% do seu peso a 1% por semana, que vai dar aí 400 a 1 quilo, dependendo do tamanho do seu organismo, quer dizer, uma pessoa de... Por semana? Por semana. Uhum. Quer dizer, uma pessoa de 150 quilos é completamente diferente de uma de 80. Isso é próximo do saudável. Mais que isso, você já deve pensar que você está exagerando. Mais do que isso, eu acho muito agressivo para você fazer sozinho, sem uma orientação. E é bom a gente lembrar que ninguém ganha peso assim em uma semana, duas. Normalmente é resultado de um histórico, de uma vida inteira de uma alimentação incorreta. Então não dá para perder de uma hora para outra, né? Acho que até o próprio organismo não entende muito bem isso. Pois é, você falou muito bem. O nosso organismo, na verdade, ele não entende nenhuma perda de peso. Ele está sempre lutando para que aquele peso fique daquele jeito, porque ele está sempre esperando, ele foi criado para passar por períodos em que não houvesse alimentação e superar isso. Então, quando a gente entra numa dieta, a gente come menos, ele entende como se a gente estivesse passando por um período em que não há alimento. Então, por isso, aqueles sintomas da pessoa ficar nervosa, ficar ansiosa, um mau humor. Então, isso é efeito direto da alimentação. Então, a alimentação, ela é ansiolítica. A alimentação, ela, além de todos os efeitos culturais e sociológicos e familiares, ela diminui a ansiedade. Porque ela foi feita para isso, ela dá prazer. Então, você fazer uma retirada abrupta, que nem a maioria dessas dietas e elas são assim para dar resultado e aí você falar delas, é uma maneira de ver, mas não é uma maneira que vai servir para todo mundo. Você pode até engajar alguém, pode ser uma oportunidade de entrar... Dá uma animada, né? Animada, porque vamos assim... também ser sinceros. Porque ninguém consegue fazer dieta que não perde nada. Então, assim, essas dietas podem ser feitas? Podem. Todo mundo pode fazer? Não. Então, com acompanhamento. Quem é que vai dizer para você se pode ou se não pode, quais são as suas diferenças?
é um profissional de saúde, né? Isso. No caso, a pessoa pode procurar um posto de saúde e lá buscar a orientação de algum profissional que possa fazer esse acompanhamento de perto. Mas você pode dar algumas orientações também aqui, Guilherme? A pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente emagrece com saúde? Tem algumas regrinhas que possam aí sim servir para todos? Tem regras que ajudam para todos, assim, né? Então, na verdade, o que você precisa de planejamento. Do mesmo jeito que a gente deveria planejar a sua semana, a gente tem que educar os filhos. Então, a alimentação é uma educação que deveria vir com a família. Se não vem, você tem que parar o momento e reestruturar como você vai fazer. Se você estiver no meio da rua com fome, o que você vai ver é coxinha com um refrigerante, com um refresco cheio de gordura, e isso não é bom para ninguém. Então, a primeira dica seria planejar. Pensar o que você vai fazer e planejar a sua alimentação a partir da semana. E é possível emagrecer sem fazer exercícios físicos? Olha, o principal impacto na perda de peso é a alimentação. A atividade física, por outro lado, é o principal fator que tem impacto na sua saúde. Então, assim, você tem que fazer atividade física, tem que fazer. Agora, para você fazer atividade física, quando você não está preparado para ela, é difícil, porque você tem que ter saúde para fazer atividade física. Então, resumindo a história, assim, todo mundo tem que se alimentar direito. Atividade física é importante. Agora, a atividade física não tem um impacto tão grande na perda de peso que nem a gente imagina. Então, primeiro foca na sua alimentação e foca também na atividade física, mas a atividade física pensando em saúde. Você vai ter uma vida equilibrada, mas nunca tentar compensar uma alimentação exagerada com uma atividade física exagerada. Porque isso, para quem está acima do peso, é muito difícil, é perigoso e não é tão óbvio assim. A quantidade de atividade física que você faz para compensar um hambúrguer é enorme, assim. Imagina. Muitos falam de comer carboidrato depois das 6 horas. Quem quer emagrecer não deve ter esse tipo de hábito. Isso é verdadeiro? Olha, o carboidrato ele faz parte da alimentação. Então, assim, de uma forma geral, não faz grande diferença o horário do carboidrato. Agora, se você está passando por uma dieta muito restritiva, isso pode fazer diferença. Mas para o público em geral não tem tanta diferença, não. Continua valendo o arrozinho com feijão, então, de todo dia, ele pode estar na dieta também, né? Pois uma dieta saudável. O problema maior é o resto, né? O que vem com arroz com feijão. E aquele docinho, né? Uma extravagância maior, alguma coisa que a pessoa goste muito. Ela pode eleger um dia da semana para esse tipo de saída ali, de fuga um pouquinho da dieta? Olha, é possível você eleger um alimento que você goste mais e introduzir isso e evoluir com uma perda de peso, evoluir com uma perda de peso saudável. Agora, vai aumentando as dificuldades, né? Você vai ter que ter uma visão maior do resto todo que você come para que isso não tenha um impacto e jogue fora a sua semana toda. Então, é possível, Não sei se é para todo mundo e com certeza não é sempre. E tirar totalmente também? É difícil, né? Pois o objetivo é viver com felicidade, né? Então, comida é felicidade. Você sentar em mesa e comer socialmente faz parte da vida. O objetivo de ninguém é fazer uma dieta que te deixe trancado, que você chegue levando marmita o tempo todo, comendo diferente dos outros. Então, é vida em equilíbrio, né? Então, se você come um pouco mais num jantar, a sua ceia tem que ser um pouco menor, o seu almoço tem que ser mais equilibrado. Então, é o equilíbrio. Não chama tanta atração assim se falar em equilíbrio, mas o equilíbrio que é a chave da saúde. Para a gente fechar, a composição de um prato ideal, tem alguma regrinha ali de quanto do prato de verduras, né, de vegetais, legumes, quanto de carboidrato, proteína? Dá para a gente dar uma orientaçãozinha nesse sentido? Olha, uma orientação que acho que ajuda todo mundo é fazer metade do prato de vegetais e legumes, né? E aí sobra outra metade. Essa outra metade a gente pode dividir em proteína e carboidrato. Tentar não misturar 2 tipos de carboidrato, porque quando você começa a misturar, a gente perde um pouco da capacidade de somar aquilo. Então, os trabalhos mostram pra gente que fica mais difícil. Isso na mesma refeição? Na mesma refeição. Então, o carboidrato em si, tentar ficar num tipo só. E os vegetais, os legumes, variar eles quanto mais, melhor. Quanto mais colorido, mais bonito fica o prato. E outra dica interessante é que a pessoa se aventure mais na cozinha, né? Veja como que está sendo feito esse carboidrato, como que é feito esse frango, como que é feito o bife. Enfim, conhecer, se educar, olhar um pouco mais para isso. Não precisa virar um chefe,
mas também não precisa só ficar esperando o prato na mesa. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela sua participação. Eu vou deixar na nossa página do Canal Saúde, também na página que a gente tem agora no Facebook, algumas informações que podem complementar o nosso assunto aqui, né? Por exemplo, o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, e também as referências para a circunferência abdominal, que podem aí ser indicações de que você está acima do peso, de que você precisa procurar a ajuda de um profissional de saúde para entrar numa dieta e para tentar emagrecer com saúde. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. A Associação Brasileira de Nutrologia agradece o convite. Obrigada. Então, hoje a gente falou sobre as dietas. E se você tiver alguma sugestão de tema ou até uma dúvida de saúde, você pode escrever para a gente. Além dos nossos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir. Vai lá. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá.